nosso vídeo de hoje a gente vai rever, né, ou vai verificar aqui, conferir comigo juntinho, uma listinha que eu fiz com alguns atores, né, de novelas mexicanas que se parecem com outras celebridades. Seja lá do México, aqui mesmo do Brasil, ou lá dos States, né, gente, não importa se parece com alguém. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aldine, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Bora falar de novela? Pra quem tava com saudade de voar, eis que eu estou de volta. Depois de algumas semanas travadona na cama. Mas, né, antes de começar aqui o nosso vídeo, eu queria agradecer, né, pela compreensão de todos, né. Eu ainda não estou 100%, não estou. Eu ainda estou com alguns probleminhas na minha parte esquerda aqui do meu corpo. Mas tô conseguindo gravar, né. Tô conseguindo. O importante é conseguir gravar. O importante é conseguir gravar. Mas antes de começar o nosso vídeo, não se esqueça de deixar o teu like, né, o teu joinha marotinho aí, para o YouTube entender que você gostou, que você curtiu e recomendar para outras pessoas. E caso você ainda não seja inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Mas ó, só se inscreva se você realmente gostou e curtiu o conteúdo, tá bom? Se você já assistiu mais de 3 vídeos aqui do meu canal, às vezes vários vídeos, né, gostou, curtiu, se inscreve aí. Olha, eu vou dizer pra vocês que essa minha listinha, quando eu fiz ela, eu confesso pra você que a maioria deles, eu acho que eles são parecidos e tem aqueles que eu acho que lembram um pouquinho e tem aqueles também que eu acho que só se parecem um pouco mais por conta da roupa, do cabelo, da maquiagem ou as expressões que ele está usando naquele momento. Então, digamos que alguns fatores contribuem para que o nosso artista, né, da nossa novela mexicana se pareça com alguma outra celebridade, né, com algum outro famoso. Já vai deixando aqui nos comentários outro ator, né, ou atriz de novela mexicana que você acha que se parece com outra celebridade, tá bom? Já vai deixando aqui. E também vai deixando aqui, me fala se você concorda com a minha listinha, se você achou que realmente se pareciam, né? Quero começar aqui a minha listinha citando, né, a Camila Sodi. Você já deve ter visto ela em algumas novelas, né? Talvez a mais assim recente, ou que vocês se lembrem aí, deve ter sido a Rubi, que ela fez essa adaptação e tudo mais, mas ela também já fez outras novelas do México, né? Eu acho que ela lembra assim um tiquinho, nem que seja o branco do olho, da Tainá Miller. A Tainá Miller, eu já fiz acho que uma novela no SBT, mas atualmente eu acho que ela faz mais novelas na Globo, né? Então, se vocês olharem aí as fotinhas que eu vou mostrar aí na tela, vocês vão me falar se vocês acham ou não que elas duas são meio assim parecidas, pelo menos em algumas coisinhas, mas é aquela coisa que eu falei pra vocês anteriormente. Às vezes a maquiagem, a roupa, né, o penteado ou a posição, o perfil que a pessoa fica, pode ser que se pareça com o outro, tá? Então você já deixa aqui nos comentários se você achou ou não que elas lembram, né, que a Camila Sodi lembra a Tainá Miller. Dizem por aí que a Marjorie de Souza lembra um pouquinho aquela atriz americana Katherine Heigl. Será, gente? Olhem as fotos aí. Olha, eu confesso pra vocês que talvez em alguma coisinha, algum ângulozinho, pode ser que lembre vagamente essa atriz americana, mas assim, no geral, eu acho que não são tão assim parecidas não. O que vocês acham, gente? Comenta aqui. Vocês lembram aí da Marjorie de Souza, né? Que pelo menos no SBT vocês devem ainda se lembrar dela, da personagem da Kendra. Vocês lembram aí, né? E a Katherine Heigl, acho que ela já fez muitos filmes e, se eu não estiver enganada, depois ela, de umas polêmicas, de uns comentários que ela fez, acho que sobre um filme que ela não tinha gostado muito de fazer, parece que Hollywood meio que esqueceu ela, né? Não sei como é que tá atualmente a carreira dela, mas digamos que deu aquele declínio, não. Mas enfim, fez muitos filmes, né? Muito conhecida. E aí, será que ela se parece com a nossa atriz de novela mexicana, a Marjorie de Souza? A nossa próxima atriz aqui de novela mexicana é a Tia Rê Escanda, que eu vou falar pra vocês, gente, não ri, tá? Não é pra vocês rirem, mas eu, áudio falando, acho que ela lembra um pouquinho, assim, um tiquinho que seja aquela cantora canadense, a Alanis Morissette, gente. Eu sei, gente. Não, tá bom, pode rir de mim, pode rir. Mas olha aí as fotinhas, gente. Será que não parece, gente? Pelo menos em algum ângulozinho, alguma coisinha deve parecer, né? E a nossa próxima aqui da nossa listinha é a Chantal Andere, gente. Com quem vocês acham que eu acho que ela é parecida? Se você falou aí a cantora de axé Cláudia Leite, você acertou, gente. Porque eu acho que, assim, pelo menos
Quando ela era assim um pouco mais nova, eu acho que ela se parecia pelo menos um tiquinho com essa cantora. Atualmente eu não acho elas tão parecidas mais, mas eu acho que antes sim. O que vocês acham aí? Olha aí as fotinhas. Vocês acreditam que antigamente eu achava que o Oswaldo Rios e o Eduardo Yanez eram a mesma pessoa? Porque eu, áudio falando, tá bom? Deixando bem claro, achava que eles eram parecidos, gente. Depois eu fui descobrir que um era um e o outro era outro, entendeu? Mas e vocês? O que vocês acham? Eles são realmente parecidos? É claro que, vamos convenhamos que quando eles eram mais novos, pode ser que eles realmente fossem parecidos um pouquinho, né? Ou pelo menos, sei lá, né? Agora, atualmente, eu acho que não tanto assim, até porque, né, esses atores às vezes fazem alguns procedimentos, ou às vezes a própria velhice, né, acabam deixando eles assim um pouco mais inchadinhos, um pouco mais diferentes, né? Então, acho que eles não estão assim tão parecidos mais, né? Mas e você, o que vocês acham? Confesso pra vocês que eu acho que a Maite Perrone, em alguns momentos, em alguns ângulos, em alguns penteados, lembra um pouquinho aquela atriz Lucy Hale. Vocês lembram dela, gente? Acho que a última vez que eu acho que eu assisti um filme dela, acho que foi aquele A Ilha da Fantasia, não foi? Ah, eu não lembro agora. Eu lembro que eu também assisti aqueles filmes de Cinderela, acho que ela fez um desses, né, também. Entre outros filmes muito famosos que ela já fez. E assim, em alguns momentos eu achava que ela se parecia um tiquinho com ela, mas é aquela coisa, gente, é só o ângulo, a expressão que ela tá usando, o penteado, a roupa, essas coisas. E você que tá me assistindo, em algum momento, né, nem que seja assim um tiquinho que seja, vocês já chegaram a achar que a Maite Perrone lembrava essa atriz Lucy Hale? Lucy Hale, ai, sei lá como é que fala. Lembrava, gente? Houve uma época que eu achava que a Anaí se parecia com a Jaqueline Bracamontes. Eu achava que a Jaqueline Bracamontes poderia ser a irmã mais velha da Anaí. É claro que atualmente eu não acho elas tão parecidas mais, mas pelo menos em algum momento, assim, em algumas épocas, eu cheguei a achá-las assim parecidas. E vocês também acham? Já chegaram a achá-las parecidas? Fora que também a gente pode dizer que também tem alguns momentos quando a Thalia era mais nova, eu também achava ela parecida com a Anaí, gente. Vocês também achavam? Eu também ouvi, assim, em alguns lugares que as pessoas achavam que a Anaí se parecia com a Florinda Mesa. Vocês lembram, né? Que é a dona Florinda lá do Chaves, né? Talvez eles achavam que elas eram parecidas quando a dona Florinda era mais nova, né? Não sei. Mas eu, assim, não achei tão parecidas não, gente. E vocês? O que vocês acham? A próxima aqui da minha listinha é a Itati Cantoral, que eu acho ela assim muito parecida com aquela cantora, a Shania Twain. Desculpa se eu já falado o nome errado dela, né? Porque esses nomes estranhos. Mas assim, pelo menos em alguns ângulos, os penteados, sei lá, acho que contribuem um pouco para eu achar que elas são um pouquinho parecidas. Se bem que antigamente, quando a Shania era mais nova, eu achava que ela também era parecida com a Thalia. É difícil a gente achar uma pessoa parecida com a Thalia, né? Mas acho que quando ela era mais novinha parecia. Atualmente, eu acho que elas não se parecem mais. Quer dizer, eu acho que antes a Shania se parecia com a Thalia e atualmente ela se parece um pouquinho com a Itati, com a Itati Cantoral. O que vocês acham aí? Não, confere as fotinhas aí e me fala aqui nos comentários se vocês acham ou não essa cantora, né, americana, se ela lembra um pouquinho, né, essas atrizes de novela mexicana. Também teve uma época que o René Strickler, eu achava que ele era muito parecido com aquele nosso ator brasileiro, o Dalton Vig. Mas é aquela coisa, gente, quando ele era mais novo, tá? Atualmente o René tá muito assim acabadinho. O Dalton também, quer dizer, o Dalton tá enxuto, né? Não tá enxuto. Então eu acho que antes eu achava eles parecidos e atualmente eu já não acho eles assim tão parecidos. E vocês? O que vocês acham? Antigamente vocês também achavam que esse ator, o René Stickler, era parecido com o Dalton Vig? Sabe que um tempo atrás também se falavam muito que a Mayra Villanueva era muito parecida com a Fátima Bernardes. Aquela que é do encontro, que agora o encontro não é mais com ela, é com outra lá. Mas eu falo pra vocês assim, é aquela coisa, talvez a roupa que ela tá usando, o penteado, a maquiagem, a expressão que ela tá usando lá no momento, lembre um pouquinho essa jornalista, né? Que agora também é apresentadora. Mas e você? O que vocês acham? Vocês acham que essa atriz, né, a Mari, é mesmo parecida com a Fátima Bernardes?
A gente também já ouviu, né, pelo menos comentando em muitos lugares, que a Angélique Boyer era muito parecida com a nossa atriz aqui brasileira, Larissa Manoela. Eu confesso pra vocês também que em alguns momentos, em algumas fotos, parece que elas são parecidas mesmo, né? Ou pelo menos a Larissa Manoela é como se fosse a versão mais jovem da Angélique Boyer. Mas em outras não parece tanto assim não, tá, gente? É aquela coisa do ângulo, gente. O ângulo é que ajuda a gente a achar que esses artistas são parecidos. Mas e você, o que você acha? Você acha que a Larissa Manoela lembra um pouquinho a nossa atriz, né, francesa, que faz sucesso lá no México, a nossa Angélique Boyer? Próxima aqui da nossa listinha é a Vitória Rufo. Gente, eu acho assim que em algum momento, em algum ângulo, ela me lembra muito aquela apresentadora Valerie Bertinelli. É aquela que apresenta o Food Network, sabe? Deixa eu ver qual é o programa que ela apresenta. É aquele Pequenos Confeiteiros. Ela também tem um próprio, né, o próprio programinha dela lá, o próprio quadro dela, sei lá. Mas assim, às vezes, em alguns momentos, ou quando ela tava com o cabelo mais escuro, assim, um sorriso, alguma coisa assim, com as expressões, eu achava que lembrava um pouquinho a nossa atriz chorona das novelas mexicanas, a Vitória Rufo. Mas e vocês, gente? O que vocês acham? Olha as fotinhas aí e me diz se você acha que é não, né? Se é ou não parecido, se lembra, nem que seja um pouquinho. A Ana Brenda, eu acho, gente, que ela é parecida, pelo menos em algumas fotos que a gente olha, ela é parecida com aquela outra atriz mexicana, né? Que é a Renata Notini, gente, você acredita? Eu achei, assim, parecido. O engraçado é que, assim, eu acho que a Ana Brenda lembra um pouquinho a Renata Notini, mas eu também acho que a Renata Notini também lembra um pouquinho a Esmeralda Pimentel, que também é outra atriz de novela mexicana. Gente, o que vocês acham? Vocês acham que essas três são parecidas uma com a outra? E o Sebastian Zurita, gente. Vocês acham, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que a última novela que vocês devem se lembrar dele é aquela Quando Me Apaixono, né? Agora eu não lembro a outra. Mas pelo menos aqui no Brasil, eu acho que essa foi a última novela que vocês viram dele, né? E vocês acham que ele se parece? Que o Sebastian Zurita se parece com aquele outro ator americano, o Ryan Gosling? Vocês acham, gente? Olha, o Ryan, acho que ele é muito conhecido aqui no Brasil por diversos filmes, mas talvez o mais marcante é aquele Diários de uma Paixão. Já assistiu? Eu já assisti ele, gente. Já assistiu esse filme? Então, coloque aí a fotinha aí pra vocês verem, gente. Será que eles são parecidos mesmo? O que vocês acham? E a nossa próxima atriz aqui da nossa lista é a Adriana Louvier. Vou dizer pra vocês que talvez eu ache que a Daniela Lohan, em algumas fotos, ou talvez quando era um pouquinho mais nova, ela se parecia um pouquinho com essa atriz. Ou seja, é uma atriz de novela mexicana com outra atriz de novela mexicana. As duas são conhecidas, são famosas, né? Mas eu acho que elas são parecidas. Nem que seja no branco do olho, eu acho que elas são parecidas. Mas olha nas fotinhos aí que tá aparecendo na tela, gente. Vocês acham que realmente uma lembra a outra? A gente sabe que a Adriana Louvier é um pouquinho mais velha que a Daniela Lohan. Mas, né, gente, olhando aí as fotos, os ângulos, a maquiagem, o cabelo, parece que, né, elas são parecidas. As más línguas também dizem por aí que o nosso ator, né, brasileiro Marcos Onella, que faz muito sucesso lá no México, é parecido com outro ator e modelo José Pablo Minor. O que vocês acham? Olhando as fotinhas que tá aparecendo aí na tela, eles são ou não parecidos? Peço pra vocês que pelo menos acham eles um tiquinho que seja. Por exemplo, se eles fossem fazer uma novela, dava pro Marcos Onella ser o irmão mais velho do José Pablo, gente. O que vocês acham? Bom, parecidos, né? Pelo menos um lembra o outro. Também talvez o ângulo ajude muito para que o Andrés Palácio lembre um pouquinho, né, com aquele outro cantor, compositor e ator Carlos Rivera. Olha as fotos aí, gente. Eles não parecem assim que poderiam ser irmão do outro? Que eles pelo menos, eu acho, né? Eu falando, gente, acho que em alguns aspectos eles são parecidos. E o próximo aqui da nossa lista, gente, eu vou falar pra vocês que eu acho assim que são muito parecidos, muito, que é o Aaron Dias e o Javier Jatin, que é um ator colombiano. Gente, acho que olhando as fotos aí, pelo menos quando ele tava com um visualzinho mais assim de barbinha e tudo mais, gente, ele era a cara do Aaron Dias, meu Deus do céu. Dava realmente pra eles fazerem uma novela aí que um era irmão do outro, o irmão mais velho, sei lá, ou irmão gêmeos, porque eu achei assim, ele poderia ser o sósia do Aaron Dias.
Vocês também acham que eles são parecidos? Eu sei que, dependendo da foto, atualmente talvez ele não se pareça tanto assim. Mas quando ele tá com uma roupa mais diferente, uma barba mais assim, não sei o que, o cabelo mais, eu acho que lembra um pouquinho esse outro ator de novela mexicana. Deixa eu perguntar pra vocês. Vocês acham que o Sebastião Rulli, ele se parece com o Rodrigo Guirrão, gente? Porque assim, na época que estavam aquelas gravações da adaptação de Rubi, quando ele postou uma foto com o Rodrigo Guirrão, eu fiquei assim, gente, por que que o Sebastião ainda não fez uma novela com o Rodrigo, ele sendo o irmão mais velho dele? Porque, gente, eu achei eles tão parecidos. Porque assim, na adaptação da Rubi, o Rodrigo Guião, ele ia ser o Heitor, né? Que o Heitor foi vivido pelo Sebastião Rulli na versão de 2004. Então eu fiquei assim, chocada. Como eles são parecidos. É claro que o Sebastião é um pouquinho mais velho, mas assim, gente, eu acho que eles têm uma leve semelhança. O que que vocês acham? Vocês acreditam que também a atriz Eiza Gonzalez já foi assim também comparada, né, pela semelhança dela com aquela outra atriz, a Gal Gadot? Gente, confesso pra vocês que quando eu vi essa foto, a fotinha delas duas, eu fiquei assim, em alguns ângulos aqui, às vezes o corte que ela de cabelo, né, o penteado que elas fazem, talvez lembre um pouquinho, mas acho que depois não lembra mais não. Mas assim, um tiquinho assim que seja, em algum momento, em alguma foto, em algum ângulo, elas realmente se pareciam. Vocês, o que vocês acham? Realmente se pareciam? A Eiza Gonzalez realmente se pareceu em algum momento com a atriz Gal Gadot? Com certeza vocês já devem ter ouvido que a atriz Ludwika Paleta também se parecia com aquela outra atriz americana, Ellen Pompeo. A Ellen, aqui no Brasil, ela é muito conhecida por ser a Meredith, lá daquela as Anatomias de Grey, né? Grey's Anatomy. Praticamente aquela série que não acaba nunca. Porque eu acho que ela tá no ar desde 2005, né, gente? Olha só o tanto de anos que foi um entra e sai já de atores e ela continua lá. A nossa protagonista continua lá. Será que um dia ela vai sair? Ninguém sabe. Mas enfim, acham que elas duas, né, que essas duas atrizes são muito parecidas. E vocês, olhando as fotinhas que tá aparecendo aí na tua tela, realmente acham que essas duas atrizes são parecidas? Também já chegaram a dizer que a nossa deusa deslumbrante da Bárbara Mori era parecida com a Megan Fox. Vocês acham que elas são parecidas? Talvez em alguns ângulos, nanana. Mas eu vou falar pra vocês que além da Megan Fox, eu já cheguei a achar, pelo menos em algumas fotos, maquiagem, cabelo, roupa, que a Bárbara Mori também se parecia com aquela modelo brasileira Adriana Lima, gente. Eu achava. Hoje em dia talvez não, nem tanto, né? Porque ela já tá um pouco mais velha, são muitos procedimentos pra cá e pra lá pra mudar, né? Muda um pouquinho o rosto. Mas acho que talvez antes, quando a Adriana Lima era mais novinha, talvez lembrasse um pouquinho a Bárbara Mori. O que vocês acham? Talvez esse seja, assim, a mais conhecida por vocês, que é a Marlene Favela, sendo confundida com a Jéssica Alba. Confesso pra vocês que também, em alguns ângulos, eu realmente acho que elas têm umas leves semelhanças. Talvez antes, atualmente eu não acho elas assim mais tão parecidas. Mas antes, quando elas eram um pouco mais novas, eu acho que lembrava, a gente lembrava um pouquinho. O que vocês acham? Também já chegaram a dizer, né, ou a confundir a Marlene Favela com a Adela Noriega, que é outra atriz de novela mexicana, gente. Também é a mesma situação da Jéssica Alba. Em algumas fotos, em alguns ângulos, ou quando era mais nova, realmente uma se parecia com a outra. E o engraçado, gente, é que assim, eles confundem. Eu acho que a Marlene Favela é parecida com a Jéssica Alba, né? Ou com a Adela Noriega. E eu acho que a Jéssica Alba é parecida com uma atriz brasileira, que é a Juliana Didoni. Vocês lembram dela, gente? Que ela foi uma das protagonistas lá da temporada de Malhação. Eu achava elas duas parecidas também, gente. Mas e aí? Marlene Favela realmente é parecida com a Jéssica Alba ou com a Adela Noriega? Confere aí nossas fotinhas, vai conferindo. Confesso pra vocês que quando eu vi essa atriz nessa novela, na verdade, quem deu assim a bola da vez foi o meu marido, gente. Ele falou assim, uai, essa menina se parece muito com a Tatá. E eu estou falando da Fátima Torres, gente. Meu marido falou que a Fátima Torres se parecia muito com a Tetá, né? Com a Tata Werneck. E depois que eu fui olhar, eu falei assim, gente, a Maria da Luz, da novela A Dona, se parece muito com aquela atriz, né? E comediante aqui brasileira, a Tata Werneck.
Pelo menos vocês olhando as fotinhas aí, vocês me falam se é ou não, se uma não lembra a outra. Gente, eu achei elas parecidas. Dava pra ser, interpretar irmãs em uma novela. E aí, pessoal, o que vocês acharam da minha listinha? Vocês gostaram? Vocês curtiram? Me fala aqui nos comentários. Vocês acham que a maioria dos que eu citei aqui realmente são parecidos ou não? Você pode falar, olha, Aldine, eu achei. A maioria que eu vi aí são parecidos. Ou vocês podem falar, não, Aldine, nada a ver, não se parece com nada. Não tem importância, tá, gente? O importante é vocês deixarem aqui os seus comentários. Vocês têm que comentar, vocês têm que curtir, vocês têm que se inscrever aqui no canal pro YouTube entender que você está gostando, que você está curtindo o conteúdo, tá bom? Mas não esquece de deixar aqui seu comentário o que você achou da minha listinha. Se você concordou com a maioria ou não, pelo menos com a metade da minha listinha aqui. Se você chegou até este momento exato desse vídeo, muito obrigada. Obrigada pela sua companhia. E é claro, né, pessoal? Até a próxima!